pessoal, estamos começando mais um episódio do Conversando com o R2R, o podcast do Comitê de Bacia Hidrográfica Rio dos Rios. Eu sou André Borer, coordenador do escritório da Secretaria Executiva do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios. E no episódio anterior, a gente conversou com a servidora de carreira, a Alessandra Assunção, que é a atual vice-presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica, onde a gente bateu um papo legal e ela descreveu como ela entrou no sistema, qual foi a percepção que ela teve, o que ela passou a verificar e o que foi revelado para ela depois que ela entrou, que ela percebeu que é algo muito satisfatório profissionalmente. Também batemos um papo onde a Alessandra pôde mencionar um estudo que foi comprovado uma baixa representatividade feminina nos comitês de bacia hidrográfica brasileiro, por volta de 30%, e há necessidade de elevar essa representação. E dando continuidade à conversa aqui, eu pergunto, Alessandra, diante de todo esse cenário de baixa representação, pouca mulher, que tipo de formação você acha que a mulher tem que ter para participar do Comitê de Bacia Hidrográfica? Eu fico pensando assim, André, porque a água não é um assunto que exige uma formação acadêmica para você estar. É algo do seu dia a dia. Qualquer um pode estar falando muito bem, com muita propriedade sobre a água. Né? E você está num ambiente em que, embora a gente saiba que tem muitas mulheres que estão, os bancos universitários são mais ocupados por mulheres e tal, mas aquele que está ali vivendo pode não ser uma pessoa com tanto letramento, assim, uma pessoa simples e está expressando, né, a sua necessidade ou até mesmo uma solução para o seu problema, e ela não tem espaço. Eu participei daquela oficina de relançamento do Mosaico Central Fluminense, retomada, certo. E eu achei muito interessante, não era uma mulher, mas que era um homem, um senhor representando os pescadores, né? E uma pessoa extremamente simples, e se levantou em um momento, se apresentou e falou muito bem, com muito mais propriedade do que muitos que estavam ali. Então, talvez por esses termos que eu coloquei, você ser cortado na sua fala, ou você está explicando um negócio e aí alguém vem e reexplica aquilo, como se o que você estivesse falando não fosse entendido por todos. Isso pode inibir a participação de pessoas, com mulheres, com conhecimento, com sabedoria, e que não se sente confortáveis em estar participando num determinado fórum, né? Eu acho que é uma coisa a se pensar, assim, o acolhimento, né? O acolhimento dessas pessoas. Isso que você falou é muito interessante, porque o que acontece? Muita gente no sistema tem uma visão de que o sistema é técnico, quando na verdade ele não é técnico, ele é participativo. Sim, ele é democrático. Exatamente. Você não tem que ter uma formação técnica para você atuar no sistema. Não significa que o técnico não esteja no sistema. Uhum. Você tem uma análise técnica, mas você também tem uma análise política, você tem uma análise conjuntural da sociedade que vive, que usufrui desse recurso natural. Uhum. Então, e muita gente tem essa visão distorcida, achando que para participar do comitê você tem que ter um conhecimento técnico. Não, você tem que ter envolvimento com a causa da água, você tem que ter comprometimento com a questão da conservação, da preservação da água, para que você garanta o uso da água para toda a sociedade letrada e não letrada. Sim. Né? Isso é importante a gente deixar claro. E nesse escopo, né, a gente falando de letrado e não letrado, também entra mulheres e homens. Sim. Né? Então, não é um segmento que é para o homem, não, é um segmento que é para todos. Né? E eu acho interessante nossa bacia hidrográfica é que a gente tem muitos municípios muito pequenos. Certo. Né? A gente tem municípios pequenos e que, porventura, existem pessoas que estão ali trabalhando nas secretarias que
sabem muito sobre as necessidades de água, onde estão os córregos que estão morrendo, né, as nascentes. Sim. E mulheres que estão ali, às vezes uma agente de saúde, exato, que sabe do problema, que está dando muita doença ali, que doenças que vêm pela água, né, que poderiam estar dentro do sistema. Dentro do sistema, representando muito até por bom. Uma prefeitura. Muito. Né? E ela não está ali por um cargo político, eu quero... Não, ela está ali porque ela quer tentar contribuir com... pois a gente podia melhorar a água lá que vem de tal lugar, ali todo ano, na período de seca, dá muita diarreia, né? Virose... E tem esse conhecimento, a pessoa tem um conhecimento mais local e, às vezes, não participa, né? E a gente está aí para acolher. Exatamente. Temos as mulheres que estão aí na diretoria, né? Nós temos 2, eu... Alessandra Assunção, vice-presidente, e Mainá Coutinho, secretária executiva, representando a SEDAI, e você representando o INEA. Então. Muito boa a sua colocação, e não só as mulheres, né? Qualquer agente de saúde é uma capilaridade muito importante que, de fato, a gente não vê representar no comitê. É o pessoal da saúde, dos agentes de saúde. Tem muita informação que pode ajudar a gente no aspecto da gestão de recursos hídricos, né? Você falando aí, eu acabei me lembrando também da questão da proporcionalidade. A gente tem que trabalhar essas diferenças e me lembrou uma pesquisa que eu tive acesso do sistema de da doutoranda chamada Neila, lá da UENF. Ela, sob orientação da pesquisadora Totti, que lidera um grupo de pesquisa sobre o sistema de gestão de recursos hídricos. E tem muitas mulheres ali. E aí eu lembro também de outro núcleo de pesquisadoras bastante forte, que é o liderado pela pesquisadora Rosa Formiga. Sim. Que já atuou no sistema, e ela forma mulheres, né? A própria Natália, que trabalhou aqui com a gente, foi orientada da Rosa Formiga. Então, a gente tem nessa pesquisa da Neila, né, que eu comecei a falar da Neila e falei dos pesquisadores, mas nessa pesquisa da Neila, ela fez uma citação, não me lembro o nome do pesquisador que ela conseguiu verificar essa relação. Ela cita na pesquisa dela que um pesquisador fez a correlação da proporção das mulheres presentes nos comitês, e ele conseguiu verificar que é uma proporção muito semelhante à proporção que existe no Congresso Nacional. Nossa! Da representação da mulher. Interessante. Então, a gente vê que estamos aqui gravando um programa para falar das mulheres, para fomentar a participação das mulheres, mas é também uma questão estrutural mais profunda, que não atinge só o sistema, porque você vê que a representação é a mesma na própria Câmara de Federal, né? Então, a sociedade ela acaba reproduzindo o mesmo padrão de representatividade, né? Então, a gente precisa de avançar para furar essas bolhas estruturais, não só para a mulher, mas para a mulher, para o jovem, né? Para o negro, para o afrodescendente, para uma série de setores da sociedade que não se fazem presente porque mecanismos estruturais impedem eles de fazer uma devida representação. Sim. A gente precisa de debater isso, né? É importantíssimo. Esse momento é importantíssimo, sim. E que avanço você consegue perceber aqui no Rio dos Rios? O que você acha que o Rio dos Rios... Como é que o Rio do Rio está nessa questão que você verifica? A gente teve uma presidente mulher, que foi a Viviane Melo, né? Por volta de 2016, se eu não me engano. Como é que você vê o cenário do Comitê de Bacia Hidrográfica com relação à mulher? A proporção de homem e mulher, você...
Olha, André, eu estou aqui pensando, né? Eu acho que as mulheres estão precisando participar mais. Isso. Estão precisando participar mais, porque a nossa proporção a gente tem 46 representantes, sendo 12 deles mulheres. Só 12, de 46. Só 12, mais ou menos 25%. Quase 25%, nem chega a 25%. Olha, é abaixo da média pesquisada pela professora Fernanda Matos, da UFMG. Menos que um terço, né? Menos um quarto. Um quarto. Um quarto. Olha só, a gente precisa participar efetivamente mais, né? Não sei qual é o motivo, mas eu convido, né? Venham participar, é importante a nossa participação, o nosso olhar feminino, o nosso olhar de também saber argumentar, questionar, né? A gente muitas vezes pode pensar que não vou ser ouvida, mas com jeitinho a gente está sempre chegando e eu tenho certeza que quando os homens estão ali pensando que a luz quem dá é a mulher, quem dá a luz é a mulher. Não, né? e é importante a gente colocar isso, porque acho que cabe depois aí o próprio comitê fazer um trabalho interno de traçar uma estratégia, né? De avançar com a proporção da representatividade feminina dentro do seu colegiado e também ver outras diferenças. Por exemplo, eu sempre converso com os diretores do comitê quando eu posso, quando tenho oportunidade, de uma preocupação que eu tenho, que não só com a mulher, com o afrodescendente, esses grupos menos representativos, que com menos representação, mas eu fico também, às vezes, questionando a questão da juventude, né? A gente precisa de trabalhar a juventude para que o comitê tenha a sua renovação, que o jovem inicie, comece a adquirir a experiência com quem já está no sistema, porque passando alguns anos, esse jovem vai estar formatado no sistema por causa da experiência que adquiriu, e aí ele passa a capacitar outros jovens, ou seja, precisa de criar uma sustentabilidade de renovação de qualidade da representação regional. E isso passa por estratégias que avancem na proporcionalidade dessas representações que estão subestimadas, né? Assim como também a questão da juventude para a gente ter a renovação. Então, você tem alguma palavra final? Que todo papo, quando é bom, acaba rápido. Não, o que eu teria para dizer é que a gente precisa se mobilizar, nós mulheres, participar mais, a gente tem muito a contribuir, muito, né? E se achar assim que eu estou isolado, não, junte-se a outras mulheres, né? Não tenha medo, não tenha medo, junte-se a outras mulheres e aí faz mais força, né? Eu sempre, quando alguém chega, eu falo, cara, às vezes você não vai entender nada, mas calma que a gente vai te explicando. Com certeza vai ter uma hora que vai entender, porque tem assuntos que uma pessoa pode não entender bem, mas vai chegar em assuntos que ela domina muito, né? E eu acho que toda contribuição é sempre válida, por mais que a pessoa ache que é simples, às vezes não se enxerga o óbvio, né? Algo tão simples. Então, eu estimulo as mulheres a participar, né? As mulheres que estão aí trabalhando com o assunto que for, quer seja com agricultura, com saúde, com meio ambiente, ou não, né? Nas indústrias também. Isso é importante, né? É importante a participação. Muito obrigado, Alessandra. Muito legal essa conversa. Eu vou terminar aqui lendo o nome de um monte de mulheres aqui. Primeiro o seu, Alessandra Assunção, Renata Reiser, Dandara, Silvia Lima, Regina Bergamo, Mainá Coutinho, Gilmara Crespo, Lívia Jatobá, Brenda Abreu, Ana Clara Visoni, Débora Bragança, Kátia Campos, que são as atuais representantes femininas no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios. Que honra, meninas, representá-las aqui. E ainda me faz aqui,
Peço desculpas antecipadas pelos nomes que eu esqueci, mas gostaria aqui de também prestar homenagem a Viviane Melo, a Alda de Oliveira, Jadária Raposo, Poliane Frota, Margarete Nassif, Margarete Satsumi Tiba Ferreira e Maria Aparecida Vargas, que já participaram do comitê e sempre deram a contribuição feminina para o avanço desse colegiado. Esse papo está terminando, esse podcast está terminando agora. E um abraço a todos e não deixe de seguir as redes sociais do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios. Um grande abraço e até a próxima.